Olá, sejam bem-vindos ao programefácil.com.br. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa videoaula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de HTML5. Bom, nessa videoaula nós vamos estar falando sobre dois elementos bastante interessantes: o elemento Canvas e os elementos SVG. Bom, vamos começar aqui pelo elemento SVG. Tanto o elemento SVG quanto o elemento Canvas são elementos para você, são formas diferentes, técnicas diferentes de você desenhar gráficos e vetores dentro do seu site, dentro da sua página web. O padrão SVG, né, é um padrão para vetores gráficos escalares. SVG é utilizado para definir gráficos para o web e o SVG é uma recomendação da W3C. Bom, basicamente, utilizando a tag SVG, você consegue desenhar gráficos escalares dentro da sua página, como por exemplo esse círculo. Isso aqui não é uma imagem, é realmente um gráfico, uma fórmula matemática que desenha esse gráfico. Então, não interessa o quanto de zoom que eu der nisso aqui, ela sempre vai ser recalculada e nunca vai pixelizar. Como por exemplo é o caso aqui, ó. Você pode ver que os ícones dos navegadores aqui todos serializaram, serrilharam, né? Ficaram cortadinhos lá, porque é uma imagem bitmap, é uma matriz de bits. Isso aqui é uma matriz de bits. Isso aqui não, é um gráfico matemático, é um gráfico SVG. Vamos experimentar isso aqui que a gente vai ver com mais detalhes a diferença dos códigos. Vou salvar isso aqui como aula 18.html. Bom, então aqui a gente tem um elemento SVG e dentro dele a gente tem a tag círculo, que desenha um círculo na tela. Então aqui ó, ele direcionou a posição x e y desse círculo, definiu o tamanho do raio desse círculo, definiu a cor da borda, na verdade é isso, definiu a cor da borda, o tamanho da borda e a cor do preenchimento. Vamos ver isso aqui, a gente vai fazer algumas modificações para a gente ver. Deixa eu mudar aqui para ir para o outro navegador. Vou colar aqui, ó. Então, a gente viu aqui, por exemplo, a posição X. Lembra lá do plano cartesiano? Aqui a reta X e aqui a reta Y. Aqui no cantinho é o ponto 0, 0, 0, 0. Então, se eu coloco 100 no plano X, ele vai andar na horizontal. Se eu coloco 100 no plano Y, ele vai andar na vertical. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, de 50 eu vou mudar para 100. E aqui também, de 50 eu vou mudar para 100. Fiz o teste, ó. Ele mudou, ele andou, foi aqui para baixo. Lembrando que a gente tem aqui o objeto Canvas que tem 100%, tá ok? De tamanho. Tem 100%. Então ele tem nesse quadradinho aqui. Então se eu quiser ver realmente para onde foi a bolinha, eu tenho que aumentar aqui o tamanho do meu objeto Canvas para ele pegar um tamanho maior na tela. Né? Se eu inspecionar aqui agora, vou ver o meu objeto Canvas agora está grandão. Então o solzinho lá pode ir. A bolinha vai poder andar pelo objeto com mais tranquilidade. Vou colocar 500 aqui agora, que é o tamanho do limite da borda do canvas. Então, metade da bolinha, né, uma vez que é raio, metade da bolinha vai passar para o outro lado. Então, eu consigo movimentar a bolinha desse jeito. Eu posso mudar aqui a cor do preenchimento, eu posso mudar a cor do preenchimento. O primeiro foi o preenchimento da borda, o segundo preenchimento do conteúdo. Então tudo isso, esse é o poder do elemento SVG, tá certo, gente? Então, por exemplo, tem outros exemplos aqui que vocês podem explorar. Claro, esse não é um curso voltado à computação gráfica, esse aqui é para porque eu quero mesmo passar com vocês todos os elementos da HTML. Então, não todos, né? É impossível a gente passar todos, mas eu quero passar os mais importantes dos elementos para que vocês tenham conhecimento. E uma hora que vocês se pegarem com a necessidade de resolver um problema, vocês vão lembrar: ó, eu já vi isso, eu já sei onde recorrer, eu sei onde fica a documentação. Eu tenho uma noção de como isso funciona. Tá ok? Então, para jogos em navegadores, esses dois elementos que eu vou passar aqui hoje são extremamente utilizados. Inclusive, vocês vão ver muitos tutoriais no YouTube de pessoas construindo jogos do zero utilizando esses elementos, tá certo? Então aqui ó, a gente desenhou agora um quadrado, né, um retângulo na tela. Deixa eu retornar isso aqui para um tamanho menorzinho, que ele está tomando toda a tela. Opa, fiz no lugar errado. É aqui ó, 200 por 200.
200. Olha lá. Então, beleza. Vamos testar mais. Então, aqui tem vários exemplos de desenhos que vocês podem se basear para caso vocês precisarem de usar, tá certo? Aqui ele por exemplo, mexeu nas próprias tags HTML e conseguiu alterar a cor do preenchimento, a cor da borda, mas você pode fazer isso também com CSS, que é o caso que ele fez aqui, ó, ele fez usando CSS. Então, fill, que é o preenchimento, ele colocou vermelho, stroke, que é a borda, ele colocou black, o stroke width, que é o tamanho da borda, colocou 5, a opacidade de 0.5. Então você consegue fazer isso tudo também por CSS. Olha, com um elemento mais complexo, que não é tão complexo assim, vocês vão ver, que é uma estrela. O cara desenhou uma estrela na mão. Olha que legal. Então fez a estrelinha aqui, utilizando SVG. Por exemplo, esse aqui é o ponto de cima. Se eu alterar esse ponto aqui para, por exemplo, 80, ele vai mover um pouquinho para o lado. Então é assim que funciona. Ó. Deixa eu colocar aqui para 50, tá vendo? Vai deformando porque eu estou mexendo aqui na estrelinha. Então dá para vocês terem uma ideia de como funciona, como é que ele posiciona os pontos. Ele desenhou aqui um polígono, no outro ele desenhou uma reta, no outro ele desenhou um círculo. Então existem tags específicas para muitos elementos muitos elementos SVG. Esse aqui é um elemento que eu achei bastante legal, porque ele utilizou aquela tag que a gente viu no curso, que é defs, a tag de definição. Ele usou para fazer uma definição de um line gradiente, de um gradiente linear. Ele chamou esse gradiente de line, de grade 1, e aqui ó, no preenchimento dessa elipse, ele usou esse gradiente. Então ele criou um gradiente que inclusive pode ser reaproveitado. Olha aqui que legal. Se eu vier aqui e pegar essa definição e vamos usar aqui, por exemplo, na estrela, por exemplo, poderia ser qualquer outro, e aqui no preenchimento eu poderia usar essa mesma técnica que ele usou aqui para recorrer ao preenchimento. Olha, se eu colocar esse preenchimento ali, ó, olha aqui que legal, eu consegui fazer um preenchimento gradiente usando essa definição de gradiente. Uma vez que ele tem um nome, eu consigo chamar ele aqui. Então é muito bacana, é uma API muito poderosa, tá certo? Então vocês podem brincar bastante aí com essa API, na verdade com esse padrão SVG, tá certo? Que é utilizado para você desenhar utilizando notação XML, XHTML, para você desenhar gráficos vetoriais. E o segundo deles é o Canvas. O Canvas é um elemento usado para desenhar gráficos utilizando a API JavaScript, utilizando a linguagem JavaScript. Então, o Canvas, você define um objeto Canvas, tá ok? Eu vou começar aqui em cima, para a gente não ficar descendo a tela lá. Aqui, assim você desenha um objeto Canvas. Ó. Eu estou desenhando, tem borda de um X, preenchimento preto da borda e tem 200 por 200. Se eu vier aqui atualizar, ó, eu desenho esse quadrado aqui para mim. Esse quadrado é só a área do Canvas, tá? Ainda não é o desenho necessariamente. Agora, utilizando o JavaScript, eu vou desenhar dentro desse objeto, ou seja, dentro desses limites aqui, ó, dentro desse espaço aqui, eu vou criar os desenhos utilizando o JavaScript. Então, aqui dentro do meu read, eu vou definir um script JavaScript. Não, claro, né? Mais uma vez, não se preocupem com isso. Vocês ainda não chegaram no módulo de JavaScript. Vocês vão entender bastante como o que eu estou fazendo aqui quando vocês estiverem vendo o módulo de JavaScript, tá? Então, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês não ficarem totalmente perdidos. Não criei uma função JavaScript. Coloquei aquele código JavaScript que eu vou explicar daqui a pouco. Tá ok? E aqui eu falei para essa função JavaScript escrever dentro do meu canvas chamado myCanvas. Olha aqui como é que é o ID dele, myCanvas. Agora, quem vai acionar aquela função? Vou colocar um botão aqui, por exemplo, que no evento onClick, lembra quando a gente falou de eventos? Olha aqui, estou usando o evento onClick de um botão para chamar quem? A função desenhar, que eu acabei de criar. Olha o nome dela lá em cima. Ó. Conseguiram achar aí onde é que está o nome? Ó? Desenhar. Então, eu dei o nome para ela, estou chamando ela aqui. Então eu vou colocar aqui desenhar reta. Essa função desenha uma reta dentro do canvas. Olha, vou clicar, olha lá, ele desenhou dentro da reta. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Quando eu cliquei em desenhar, essa função foi acionada e dentro do elemento, ó, ele acessou o elemento aqui pelo nome. E dentro dele ele desenhou uma line 2 do ponto 200 ao ponto 100. Então
aqui do ponto desse ponto aqui de cima até o ponto aqui de baixo, ele foi e desenhou. Então ele deu as coordenadas do ponto onde o JavaScript veio e desenhou lá dentro, tá? Muito legal, né? Então o JavaScript vai dar um poder de fogo muito grande aí para você. Você pode fazer mais coisa com isso. Dentro daquele objeto Canvas, você pode desenhar ilimitados objetos. Desenhar círculo, por exemplo. Crio uma função chamada desenhar círculo. E lá eu vou chamar essa função desenhar círculo. Olha lá. Círculo. Olha. Então, ó, desenhar círculo. Desenhei o círculo lá. Vou desenhar reta. Desenho a reta por cima do círculo. Então, as duas funções conseguem trabalhar intermitentemente. Aí tem algumas coisas um pouco mais complexas, né? Digamos assim, desenhos mais elaborados, não difícil, complexo de difícil, mas complexo de elaborado. Ó, desenhar texto. Tem que ser desenhar mesmo, vai ser escrever, porque o Canvas é para você fazer desenho, você fazer gráficos. Então, ó, Ctrl Shift D, estou duplicando aqui o atalho do Sublime, tá ok? Então desenhar texto, desenhar texto. Vamos ver como fica isso. Olha, cliquei em desenhar texto, ele foi escrever o texto Hello World lá dentro, tá? Então desenhou aqui, fez um stroke text, respeitou aqui essa fonte, né? Fez setou que o elemento é de contexto 2D. Então ele foi e escreveu lá dentro, e eu, mais uma vez, eu consigo desenhar mais de um elemento por vez dentro do meu objeto Canvas. Então, gente, o objetivo dessa aula foi isso, foi mostrar para vocês duas formas diferentes de você desenhar objetos dentro, dentro do seu documento HTML, de forma que você tem aí um poder de fogo, né? A única diferença que tem, a principal diferença que tem é que o elemento SVG, ele constrói ele constrói esses objetos dentro da árvore DOM do documento. Todo documento tem uma árvore de elementos, ou seja, é uma árvore onde tudo que está dentro da página pertence a essa árvore como um elemento individual. Como realmente, por exemplo, esse botão é um elemento da árvore, esse botão é um elemento da árvore, esse botão é um elemento da árvore, esse SVG é um elemento da árvore, mas o objeto Canvas, apenas ele é o objeto da árvore. Quem está dentro dele que é desenhado via JavaScript não faz parte da árvore. Então, assim, depois eu não consigo recuperar o desenho que eu escrevi lá dentro com o JavaScript. Já se eu fizer, por exemplo, esse círculo aqui que eu fiz com o SVG, eu consigo recuperar ele com JavaScript e consigo manipular, tá ok? Olha, não se preocupem com essa questão de árvore de elementos e tudo mais, que isso vai ficar muito mais claro quando a gente estiver estudando JavaScript. Tá ok? É só mesmo para vocês saberem que o elemento SVG não escreve dentro da árvore de elementos, o elemento Canvas não. Ele desenhou ali, fica ali, acabou. Ele não vai para a árvore de elementos, você não consegue mais manipular aquele objeto, tá certo? Então, essa pequena diferença, e quando a gente chegar no módulo JavaScript, vocês vão entender perfeitamente qual a importância da árvore de elementos DOM, tá ok, gente? Bom, é isso aí, façam bastante teste, tá? Brinquem com isso aí. Não se preocupem muito em aprofundar, porque realmente é só para aplicações específicas. Caso você for, por exemplo, se transformar num desenvolvedor de jogos para web, essas coisas que é um curso mais específico, você com certeza vai ter que rever isso de uma forma bem mais aprofundada. Vai dedicar aí, digamos, meses e meses só para estudar esses dois elementos, tá ok? Mas é importante para vocês, como desenvolvedores web, de curso carreira completa, saber que isso existe, saber como funciona, e caso você seja questionado, se pegue num problema de domínio que precisa ser resolvido, você tem o conhecimento e sabe onde buscar as informações para se aprofundar, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida que caiba dentro desse curso, vocês podem estar postando no nosso fórum e podem também estar nos mandando por e-mail, tá ok? Um grande abraço e até mais.